Fala, imortais tricolores! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sedento por Grêmio. Quero te contar aqui um breve retrospecto do Grêmio contra o Fortaleza, as inúmeras dúvidas que o Grêmio tem para escalar o time contra o Fortaleza, mais uma polêmica envolvendo uma fala agora do nosso vice-presidente Duda Cref, a lista de pendurados do Grêmio para enfrentar o Fortaleza e as possíveis perdas de jogadores para o jogo contra o Juventude, e também falar um pouquinho à parte sobre um jogador do Grêmio que me decepcionou no jogo contra o Santos e que para mim não pode ser líder de vestiário que o Grêmio tem. Gremistada, antes de começar a falar sobre todas essas questões, seja do Duda Cref, seja da escalação do Grêmio, ou até mesmo do esquema tático do Grêmio, e sobre alguns pendurados, que eu tenho uma lista aqui para passar para vocês, eu quero saber o seguinte: tu já é inscrito aqui no canal, meu amigo? Se tu não é inscrito, te inscreve aqui no canal, já deixa o seu like para fortalecer. Não esquece de ativar o sininho de notificação, assim tu vai sempre receber em primeira mão, em primeira instância, todos os vídeos que eu fizer aqui no canal. Vamos começar falando já contar aqui um breve retrospecto do confronto Grêmio e Fortaleza. São 17 jogos no total, com 11 vitórias gremistas, 4 empates e apenas 2 vitórias do time de Fortaleza. Um foi lá em 2006... 1-0, gol do Nivaldo, eu acho que é. E o outro foi em 2019. O Grêmio acabou perdendo por 2-1 esse jogo. Então essas são as únicas 2 derrotas que o Grêmio tem para o Fortaleza ao longo desses mais 10 jogos, quase 20 jogos já de história dos dois clubes. O Grêmio que anunciou para o público uma redução dos ingressos que vinha sendo divulgados aí para conseguir entrar dentro da arena. Essa aqui é a nova tabela que agora está valendo pelo menos para o jogo contra o Juventude. E mais um ponto positivo é que o Grêmio liberou o uso de instrumentos dentro do estádio. Ainda que o Grêmio tenha mantido a punição com as organizadas, a volta dos instrumentos dentro da arena vai ser mais um passo importante para essa mobilização que o Grêmio está fazendo para que o torcedor do Grêmio volte a ficar um pouco mais perto do time. Repito aqui, o Grêmio tem, acho que são 8 jogos dentro de casa ainda no Campeonato Brasileiro, e basta o Grêmio vencer de 6 a 7 jogos do Campeonato Brasileiro até o final do ano que o Grêmio escapa por si próprio, escapa da zona do rebaixamento sem depender de resultado nenhum. Para você ver o quanto que é importante o Grêmio fazer esse tipo de ação, mobilizar a torcida para que o Grêmio consiga vencer as suas partidas dentro de casa. Eu sei que muita gente deve estar incomodado e puto da cara dizendo agora, mas o Grêmio não consegue ganhar de ninguém, o Grêmio não consegue ganhar em casa, perdeu para Sport em casa. Eu sei de tudo isso, mas a torcida sim é um ponto importante. E eu cheguei a falar em vídeos anteriores já de que a torcida iria tirar o Grêmio desse atoleiro. E a torcida tem a capacidade de tirar o Grêmio desse atoleiro. Só que como a intolerância da torcida hoje é muito alta, muito grande, acaba interferindo até mesmo no emocional dentro da equipe. Porque a torcida começa a vaiar, começa a ficar irritada e as coisas não acontecem para o time do Grêmio. Mas se a torcida estiver do lado do Grêmio, com instrumento, com mais torcida, com uns 15 a 17, beirando sempre a essa condição de 17 mil pessoas dentro da arena, eu tenho certeza que a torcida vai ser um gás a mais para o Grêmio conseguir as vitórias que precisam para conseguir escapar do Z4. Mudando de assunto, agora eu quero falar do Duda Cref. O vice-presidente do Grêmio deu uma declaração à Rádio Bandeirantes, aqui do Rio Grande do Sul, e eu vou falar exatamente o que eu falar agora, vai ser exatamente o que o Duda Cref falou na Rádio Bandeirantes, que eu já quero comentar sobre isso, mas primeiro vamos ao que ele falou. Talvez a gente consiga um empate lá, se falando do jogo contra o Fortaleza no caso, né? Talvez a gente consiga um empate lá, mas depois ganha do Ju, Atlético Goianiense, ganhe do Palmeiras e aí vai embora. O que eu quero
salientar aqui. Eu acho até que o que ele falou foi um bem sincerão, tá? Muitos gremistas ficaram revoltados com essa declaração do vice-presidente falando que um empatezinho lá era bom, né? Que sai até com um empatezinho, mas assim, ó, eu acho que ele foi o mais realista possível nas condições em que o Grêmio se encontra hoje, nas condições que o Fortaleza se encontra hoje. Ele está sendo bem realista, essa é que é a verdade. Um empate lá, obviamente, para a tabela e para o Grêmio não é bom resultado, mas ele está sendo bastante realista. Mas o que eu tenho aqui para dizer é que essa declaração é inoportuna. Não pode dizer isso, que tu acaba acendendo a torcida do Grêmio com essa ira, e ao mesmo tempo tu acaba dizendo logo após, se ele só tivesse falado do empate então, mas logo após ele falou, e depois a gente ganha do Juventude, Atlético e do Palmeiras. Não, vice, não, tu não pode falar isso, tu acaba dando um gás pro adversário. Tu acha que o adversário não vai usar isso na sua pré-eleição para jogar contra o Grêmio? Então, com toda essa experiência que tu tem, tu não pode dar uma declaração dessas. Aliás, o Grêmio está rodeado de situações desse tipo, seja com o Marcos Herrmann, agora com o Duda Crefft. Cara, ficam de boca fechada se você não tem o que falar. Ficam de boca fechada, que é a melhor coisa que vocês fazem pró Grêmio. E agora vamos falar da incógnita, que é o time do Grêmio para enfrentar o Fortaleza. O Grêmio que tem várias dúvidas, a gente não sabe nem ao certo qual o esquema que a gente vai jogar. Porque com as várias baixas que o Grêmio teve no jogo contra o Santos, e por ser agora assumido o interino, o Thiago Gomes, ficam várias questões no ar, não se sabe em qual jogador ele vai apostar ainda. E eu quero aqui trazer para ti algumas dessas dúvidas. Começando lá na frente, já pelo camisa 9, a gente não sabe se começa jogando o Diego Souza ou o Elias. Ou nem ao mesmo se vamos jogar com camisa 9. Eu já vou te explicar um pouco mais para frente isso. Essa é a primeira questão. A segunda questão é no meio de campo. Como com a suspensão do... Como o Vila Sante está na seleção paraguaia, não está aqui no Grêmio, o Thiago Santos tomou o terceiro cartão e está suspenso para o jogo contra o Fortaleza, fica uma lacuna aberta ali nesse meio de campo do Grêmio. Seja Lucas Silva no meio de campo, esse é o único certo que vai começar jogando. Ou talvez nem ele ainda, mas enfim, é tanta dúvida que a gente nem sabe. Mas a dúvida seria entre Sarará ou Darlan, ou até mesmo o Fernando Henrique, que é muito, que o Thiago Gomes gosta muito do Fernando Henrique também. A nossa lateral esquerda é outra dúvida do Thiago Gomes. A gente não tem a informação ainda se joga Cortez ou Guilherme Guedes. Tudo indica de que naturalmente o Cortez vai jogar na lateral esquerda, porém não seria nenhuma novidade se o Guilherme Guedes ganhasse mais uma oportunidade por ali. E aí, para finalizar, agora chegando na questão do camisa 9, que a gente nem sabe se vamos ter, no último treino de terça-feira do Thiago Gomes, ele utilizou a mesma formação com 3 zagueiros que o Felipão tinha usado no jogo contra o Santos, com Juan, Rodrigues e Kahneman no miolo de zaga. Com Campaz, veja bem, com Campaz entrando nesse meio de campo do Grêmio e sem um camisa 9, sem seja lá o Elias ou o Diego Souza, com Ferreira pela esquerda, Alisson pela direita e o Campaz no meio de campo. Ainda tem a possibilidade, se não for o Campaz, o Jean-Pierre entrando ali pelo meio, com daí o Darlan e o Lucas Silva, que é os dois ali que eu acho que estão um pouquinho à frente para começar o jogo contra o Fortaleza. As únicas certezas que a gente tem para o jogo contra o Fortaleza é no gol, a permanência do Breno, né, que é uma certeza entre aspas ainda, né, porque vai que o Thiago Gomes decida, não, Chapecó, tu vai voltar a ser o titular. Mas o que a gente
A princípio não tem uma dúvida no gol, que é o Breno vai sair jogando, né? O Wanderson pela direita, não é uma dúvida. O Alisson vai estar em campo, também não é dúvida. E eu acho que o Ferreira também não é dúvida. Ele vai começar jogando com o Ferreira ali aberto pela esquerda. E esses são, vamos dizer, os que se salvam aí. Talvez o Lucas Silva, né? Esse é as certezas que o Grêmio vai ter em campo. E agora mais uma informação que não é nada boa para o torcedor gremista, né? O Grêmio tem uma vasta lista de pendurados. Vou te dizer aqui quais são elas. Rodrigues, Juan, Sarará, Darlan, Fernando Henrique, Lucas Silva, Bobsin, Jean-Pierre, Ferreira, Diego Souza e Rafinha. Esses 10 jogadores, eu acho que são, pelo que eu contei, são os jogadores pendurados. Destes que eu citei aqui, acredito que 4 a 5 deles vão estar em campo. Claro que dentro dessa lista aí tem alguns jogadores que com certeza não vão estar dentro de campo, que é o caso do Rafinha, que foi expulso, o Bobsin, que a gente sabe que bem provável não vai entrar, não vai sair jogando e que provavelmente nem entra ao decorrer da partida. Enfim, tem algumas exceções. Mas eu quero falar um pouquinho sobre esse último nome que eu citei, Rafinha. Houve boatos durante a semana de que o Rafinha é todo mundo sabe que o Rafinha é um dos líderes do vestiário do Grêmio. Ele que foi expulso no jogo contra o Santos depois do apito final, ou enfim, ali no apito final ele acabou se enroscando ali, meio que agredindo o Gandula do Santos e acabou sendo expulso. Para mim isso foi forçado. Ele forçou uma expulsão, Rafinha, para ficar de fora contra o Fortaleza. Eu quero pedir para você, torcedor, tu acha que vocês devem dar mérito, devem dar crédito, algum tipo de conceito com vocês? Não pode, gente. Um cara que faz isso, o Grêmio precisando dele, vai lá e cria treta com o Gandula, fica de fora para um jogo importante, que é o jogo contra o Fortaleza. Um cara desses não pode ser líder do vestiário do Grêmio. O Grêmio tem que cortar as asas do Rafinha. O Rafinha, que todo mundo sabe, não é uma presença boa dentro do vestiário do Grêmio. Ele não é uma presença boa, ele é um cara que manipula, querendo ou não, intencionalmente, mas ele acaba manipulando os jogadores dentro do vestiário do Grêmio e acaba contaminando o vestiário do Grêmio para ficar mais turbulento do que ele já é. A gente não pode ter um líder assim. Quando o Maicon rescindiu o contrato do Grêmio, muitas pessoas não sabem dessa história, mas acredita-se de que o Maicon saiu do Grêmio, foi rescindido o contrato, justamente porque dentro do vestiário do Grêmio se tinha de que o Maicon era insuportável. Essa é a palavra que eu vou usar aqui, porque ele era, no sentido bem bruto aqui, ele era um chato demais. O Maicon sempre foi um jogador chato, seja dentro de campo ou fora dele. Sempre é um cara chato, mas ultimamente, nos últimos tempos de Grêmio, ele acabava contaminando os jogadores de tão chato que ele era, porque ele criticava demais e seja lá por falta de conseguir atuar ou enfim, questões particulares deles, eu não sei. Mas o fato é esse, muita gente disse que o Maicon estava contaminando o vestiário do Grêmio porque ele criticava muito e estava acabando trazendo muitas coisas maléficas para dentro do estádio, para dentro do vestiário do Grêmio. Então eu sei que o Grêmio não vai fazer isso, até porque final do ano encerra o contrato dele e eu tenho certeza que não vai ser renovado, ele vai sair do Grêmio. Por isso que o Grêmio não vai fazer uma rescisão de contrato agora com o Rafinha. Mas se fosse mais extenso, eu seria a favor do Grêmio fazer a mesma coisa que fez com o Maicon. Pega, senta com o Rafinha. Rafinha, é o seguinte, a gente não tem mais a intenção de contar contigo. O que tu quer? Vamos fazer um acordo aqui? Cada um segue a sua vida, porque ele não está trazendo nada de positivo pro Grêmio. Tá, muita gente vai dizer ele é o melhor lateral esquerdo que a gente tem hoje.
tenho lá minhas dúvidas, ele está fazendo o papel dele, mas um jogador que tem a atitude dele dentro de campo contra o Santos não merece a minha credibilidade e não merece ser um dos líderes do vestiário do Grêmio. Gremistada, por hoje era só isso. Quero deixar um recado para a torcida do Grêmio. Não desistam do Grêmio. Mais uma vez eu vou pedir aqui, não desistam do Grêmio, apoiem o Grêmio. Se conseguir ir na arena, vão à arena. Não deixem de apoiar o Grêmio, que é o momento que o Grêmio mais precisa de vocês. Vamos apoiar o Grêmio, vamos estar do lado do Grêmio, para que o Grêmio, com a nossa ajuda, consiga sair dessa posição, tá? Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like, ativa o sino de notificação, como vocês já sabem. Por hoje era só isso, a gente fecha a conta, passa a régua e até o próximo vídeo.